Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa Livremente, todas as terças-feiras aqui no Instagram. Hoje o nosso episódio número 75. Desculpem este atraso para a marcação das 9. E portanto agradeço esta espera. E para além disso, hoje fazemos uma hora mais cedo, portanto também agradeço terem antecipado um pouco a hora a que nós estamos a fazer esta nossa live. Este projeto é um projeto que nós queremos levar ciência, metáforas e exemplos às pessoas, por forma a que consigamos contribuir para o autoconhecimento e que as pessoas possam ser cada vez mais inteiras para funcionarmos melhor umas com as outras. O nosso programa de hoje é um programa que tem um tema que está muito na moda, mas que se calhar muita gente não sabe bem aquilo que é o burnout. Este fenómeno ocupacional que nós hoje vamos falar tem várias características e vamos falar com um médico, um advogado e o diretor da Semprap, uma universidade que já passaram por lá mais de 18 mil alunos a formarem-se nestas áreas. Portanto, o nosso convidado de hoje é o professor Marcos Mendanha, com quem nós vamos falar esta noite. E para tanto, deixem-me só ver se ele já está aqui na nossa live, porque isto foi tudo a corrermos constantemente hoje. Eu acabei há pouco as minhas consultas, vim a correr para o escritório para podermos fazer aqui a nossa live. E já cá estamos, aqui com o nosso convidado desta noite. Deixem-me convidar aqui. Ok, acho que sim. Está. Oi, tudo bom? Tudo bem, doutor Divandro? Tá me ouvindo bem? Eu estou a ouvi-lo bem. Está-me a ouvir bem e a ver bem também? Sim, tudo bem, ouço muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a possibilidade de estar aqui a falar com você e aqui a cruzar as nossas comunidades entre Portugal e Brasil, porque de facto nós temos aqui um problema que é comum a muita gente e se calhar o não conhecermos estes problemas faz com que vamos quase que nos conformando com os sintomas quando eles se calhar estão-nos a dizer algo para a nossa vida, não é? É verdade, Portanto, em é primeiro verdade. lugar, agradecendo a sua presença e para que os nossos seguidores também possam saber um pouco quem é o professor Marcos Mendanha, porquê esta temática e como é que a sua carreira, juntando aqui advogado e médico, traz um livro como este que publicou recentemente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar falando com você, Divandro. Muito obrigado pelo convite. Uhum, Eu admiro muito o seu país, a gente conversou rapidamente. As verdade. minhas relações são estreitas com o seu país. Meu irmão, como eu te disse, morou aí 18 anos. A minha cunhada é portuguesa. Eu tenho 3 sobrinhos portugueses. É um país Certo. que eu visito com alguma frequência. Esse ano eu tive aí com toda a minha família e eu adoro essa terra, esse povo. Então, isso faz ainda mais prazerosa essa É nossa sempre conversa. bem-vindo. Eu também adoro o Brasil, porque ao fim e ao cabo temos aqui várias pessoas com quem nos cruzamos que ao fim e ao cabo mostra que este mundo de facto é mais pequeno do que nós pensamos, não é? É verdade, é verdade. Bom, Um, Divan, respondendo objetivamente a sua pergunta, é, eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, a gente chama medicina do trabalho, é o nome de uma das especialidades médicas que existem aqui. Eu não sei se em Portugal ela tem o mesmo nome, é né? medicina do trabalho, sim. Ok, eu comecei a trabalhar com isso em 2002, então logo eu me formei e logo percebi a interdisciplinariedade que existe entre a medicina do trabalho e a parte do direito, especialmente o direito do trabalho, que é um ramo do Uhum, direito muito conhecido aqui no Brasil. O meu pai é advogado e, por influência dele, uhum. acabei também fazendo o curso de direito e me apaixonei por ele também, assim como já estava apaixonado pela medicina do trabalho. E
com o desenvolvimento dessas duas ciências, não demorou muito para a gente se debruçar sobre o tema transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Na década de 80, foi quando propriamente aqui no Brasil começou-se a falar muito de doenças relacionadas ao trabalho, e naquele momento era com as perdas auditivas induzidas por ruído. Na década de 90... Nas fábricas, não era? Nas fábricas que havia muito ruído, certo? Isso, justamente. Na década de 90, com o advento da digitalização do trabalho, houve um boom daquelas doenças dos grupos das Lerdortes, não sei se assim são chamadas em Portugal, lesões por esforços repetitivos, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E assim que entramos nesse novo século, os transtornos mentais relacionados ao trabalho vieram com força, né? E o burnout, ele entra nesse contexto, né? Já há algum tempo que ele tem sido objeto da minha apreciação e estudo, que culminou com esse livro. Você me permite mostrar aqui? Claro, com certeza. Aliás, o objetivo era um bocadinho esse, porque eu fiquei mesmo muito curioso quando eu vou acompanhando o seu perfil e as novidades. Aliás, o excelente congresso que fez recentemente, em final de agosto, aí, que trouxe alguns personagens que eu aprecio bastante, como o professor Wagner Gattaz, que é um amigo também que tenho aí no Brasil já há vários anos, com quem já trabalhei em algumas investigações na área da indústria farmacêutica. A mesma coisa também com alguém que se calhar todos nós acabamos por apreciar, que é o professor Clóvis de Barros, não é? Isso. Com essa coisa que ele fala assim, né, meu amigo? E portanto traz essa energia para se calhar tornar menos chato ou menos cansativo temáticas que são tão importantes para a vida de cada um. E depois vi esta publicação com um título desafiante, não é? O que nunca te contaram do burnout. Exatamente. Desafiante e eu diria pretensioso, né? Porque essa capa do livro, que está chegando aí para você, não vai demorar, já foi enviado, ela mostra um iceberg, onde só se vê a parte de cima aqui, costumeiramente, mas aqui embaixo tem um mergulhador que descobriu o que tem por baixo. E, teoricamente, a parte de baixo é bem maior que a de cima. Esse detalhe, né? Esse detalhe merece um 5. Exatamente. Essa foi uma criação da designer que trabalha comigo, a Camila Ferreira, que ela é genial, e ela conseguiu captar essa ideia. E a ideia era justamente essa, falar um pouco de burnout fora, para além do que as mídias convencionais colocam. Tentar aprofundar, de fato, um pouco mais o Isto tema. porque, se calhar, tendo em conta esta sequência da explicação que deu, e pegando no direito e pegando na área da medicina do trabalho, o que nessa altura, provavelmente, quer os médicos do trabalho, quer as empresas começaram a ter, foi um conjunto de pessoas em baixas médicas ou em licenças por doença, em que não podem depois produzir, não podem depois ajudar a empresa a crescer, que depois têm danos e consequências a médio e longo prazo, que depois leva a processos de tribunal dos advogados contra as empresas, e se calhar no meio desta complexidade toda surgiu aí essa curiosidade pelo burnout. Ou como é que surgiu este investimento no burnout? Para você? A curiosidade se deu especialmente por tantas coisas diferentes que se falam sobre o tema, né? Eu coloco isso logo no primeiro capítulo do livro, que logo estará nas suas mãos, que eu comparo o burnout como uma banda formada por 4 músicos. Um baterista, um guitarrista, um baixista e um tecladista. 4 exímios músicos. Todos tocam muito bem. Ocorre que eles tocam músicas diferentes. É como se o baterista tocasse Parabéns para Você, o tecladista Ciranda Cirandinha, o guitarrista Meu Pintinho Amarelinho e o outro, alguma outra música infantil. A Garota de Ipanema. Eu coloco as músicas infantis porque lá em casa é o que rola, você já deve perceber. Exato. Tenho 2 crianças, então... Não sei essa fase, Pintinho Amarelinho.
Então lá em casa é o que toca o tempo todo. Então esses 4 músicas tocam 4 músicas diferentes. Se a gente escutar apenas um deles, a gente escuta uma música perfeita. Mas escutando os 4 ao mesmo tempo, que saia um ruído que a gente não consegue saber exatamente que música é aquela. Esses 4 músicos representam as 4 principais ideias vigorantes sobre burnout hoje. E aqui eu cito rapidamente para não ficar muito cansativo. A primeira guitarrista seria as ideias de Freudenberger, que é um psicólogo que é considerado o pai do conceito da síndrome de burnout. A tecladista seria a Christina Maslach, um outro conceito que já é diferente do primeiro e se apoia num questionário que é muito usado mundialmente, que é o MBI. É o mais famoso, se calhar, não é? É o Neste mais momento. famoso, sem dúvida. O terceiro conceito é o conceito da OMS, seria mais um músico dessa banda. Esse conceito foi consubstanciado na CID-11, a Classificação Internacional de Doenças, versão 11. Que nesse conceito da Organização Mundial de Saúde não fala em condição médica, fala em fenómeno ocupacional, não é? Exato, exatamente. Ela deixa claro que o burnout não é uma doença ou transtorno mental. Isso quem diz, já tranquilizando os nossos telespectadores, é a OMS. Isso não é uma ideia do Marx nem do Dr. Divano. Eu posso ter burnout, mas depressão é que não, porque isso é doença e estigma. Exato, exato. É um bocadinho este contraste que nós vemos, se calhar a OMS foi um pouco por aí, por causa dessa questão do estigma social, porque ao transformar isto num fenómeno ocupacional, se calhar aproxima mais das empresas e aproxima mais de uma linguagem que seja mais aceite, provavelmente. Olha, apenas concluindo a quarta Exato, que a seguir depois encadeávamos na quarta. Isso, é o burnout do senso comum, esse que está presente nas rodas de restaurante, nos elevadores, quando as pessoas trabalham o dia todo e estão muito cansadas, falam, hoje eu estou com burnout, é o que está no linguajar comum. Mas respondendo a sua pergunta, Divandro, eu acho que, e aí, antes de respondê-la, eu preciso dizer que entre esses 4 conceitos, que são os mais importantes, eu fiz uma escolha pragmática pelo conceito da OMS. E é disso que eu trato no livro. Não tem como a gente ficar ouvindo essa música estranha, formada por 4 músicas tocadas ao mesmo tempo. A gente precisa eleger uma e, a partir dela, trabalhar o conceito. E me parece que o da OMS é o mais recomendável. Você aí foi o maestro da música, da orquestra. ou o chato que tampou o som dos outros músicos. Né? Não, mas o chato cria bons resultados, por vezes, muitas vezes. Às vezes ele é necessário, né, Divano? É sempre necessário. Portanto, a minha escolha pragmática foi pela definição da OMS, pela força que a OMS tem, pelo reconhecimento mundial que tem, pela força colegiada que se obteve na confecção da CID-11. E com base na CID-11, agora respondendo particularmente a sua pergunta, quando a OMS colocou o burnout como um fenômeno ocupacional, é preciso dizer que um dia antes, a própria OMS tinha dado a notícia de que o burnout estava colocado como doença ocupacional na CID. Isso gerou uma repercussão muito rápida, que a própria OMS falou, opa, não é uma condição médica, ele é um fenômeno ocupacional. Um dia depois ele já corrigiu. Porque, de fato, ele não está no grupo das doenças ou transtornos mentais, como estão, por exemplo, esquizofrenia, depressão, transtorno do pânico. Ele está no degrau anterior, tá? Agora, quando a gente fala... Isso aí aproximou mais o burnout das empresas? Pelo conceito da OMS, sim. E aqui, se me permite, eu falo rapidamente sobre esse conceito. Segundo a OMS, o burnout é um conjunto de sintomas baseados em 3 pilares: exaustão, despersonalização ou cinismo, que é um certo distanciamento afetivo do trabalho, e ineficácia ou insatisfação profissional. Então, diferente de Maslach, por exemplo, que apoiava o seu diagnóstico num questionário, a OMS propõe que, assim como os outros diagnósticos, você tem que fazer com base no exame clínico daquele trabalhador. E por que eu digo trabalhador? Porque não há burnout em desempregados, nos termos da OMS. Ele é um fenômeno exclusivamente relacionado ao trabalho. Então, por exemplo, se fala muito em burnout conjugal, burnout parental,
Para a OMS, isso não existe. Ou é burnout ocupacional ou não é burnout. Há uma relação de nexo de causalidade entre o burnout e o trabalho, né? E uma outra coisa que a OMS... Vai aqui ser partilhado com a Carla Tolomei, que ela diz que eu acredito que a OMS tem um nexo causal profissional. Sim, exato, né? Obrigatoriamente. Para se falar em burnout, obrigatoriamente está implícito o nexo causal, e não é nem nexo com causal. A OMS diz que o burnout é uma condição específica do ambiente de trabalho, não deve ser visto em outras áreas da vida, como, por exemplo, o casamento, como, por exemplo, doença dos filhos, coisas de qualquer outra natureza. Não pode. Porque aí já temos a própria classificação de problema conjugal do DSM também. Portanto, nós vamos para uma área muito mais clínica quando vamos para esse território do que quando falamos em burnout. Que, curiosamente, o burnout começa muito com a competência e as características da ambição das pessoas, que muitas vezes vão descarrilando pela pressão do contexto onde estão inseridas. Como é que é esta combinação entre a pessoa e o contexto, que depois, quando a pessoa repara, já está em burnout sem saber? Isso que você diz é genial, porque nas ideias de Freudenberger, que foi o considerado pai do conceito de burnout, até tem um livro dele aqui na minha mesa, que ele, para o português, foi traduzido como estafa, mas no americano mesmo, no inglês, ele é colocado como burnout. Esse é o título dele, está escrito dessa forma. Freudenberger falou de burnout como de uma forma muito autobiográfica. Ele relata ter vivido burnout durante 2 vezes na vida dele. E quando ele coloca o público-alvo do burnout, ele coloca esse público como pessoas distintas, com qualidades que outras pessoas não têm. Então ele chega a dizer que o burnout é próprio de pessoas excepcionais, que querem um mundo melhor, que querem que seus filhos sejam menores. Ou seja, para ele, burnout não é para qualquer um. Tá? Certo. O conceito da CID-11, que é o conceito que eu defendo atualmente, e defendo que todos também o tenham como referência, não faz esse tipo de acepção. Né? Burnout ele é advindo do estresse crônico relacionado ao trabalho. Agora, respondendo a sua pergunta objetivamente, segundo várias pesquisas, e talvez você possa falar disso muito melhor do que eu, porque isso entra muito na psicologia, as pessoas que têm um alto grau de neuroticismo e também um alto grau de perfeccionismo estão muito mais sujeitas ao que se chama de burnout, a essa tríade de sintomas, do que aqueles que têm um olhar mais positivo da vida, que têm um grau de perfeccionismo menor, aqueles que conseguem levar com mais leveza, com mais estoicismo. Os estoicos, talvez, não seriam pessoas predispostas ao burnout, professor. Verdade, como dizia o Epícteto, está certo que o pior que pode acontecer é morrer, né? Mas como é que parece, ainda não chegou a hora, eu vou comer porque estou com fome. Exatamente, os estoicos sempre nos ensinaram. Eles conseguem sempre fazer do limão uma limonada, né? Certo. E essas pessoas que têm essa facilidade, em tese, são pessoas menos acometidas pelo burnout, e não só isso, por doenças, não outras, por doenças advindas do estresse crônico relacionado ao trabalho, como pode ser, por exemplo, a depressão, o transtorno do pânico, o estresse pós-traumático, entre outros. Por isso é que é importante, o que você está a falar é mesmo importante para trazer o que é que está por trás disso. Ou seja, isto mostra a importância de cada um de nós ser capaz de investir no seu autoconhecimento para perceber se aquilo que diz que quer é o que diz que aguenta, não é? Porque há uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu aguento. Porque todos nós queremos muitas vezes o resultado, mas não queremos o processo para lá chegar. Sem dúvida nenhuma. E quando coloco essas características da personalidade, porque quando nós falamos em traços de perfeccionismo e de neuroticismo, nós aqui pegamos na teoria do Big Five, que é a mais atual para a avaliação dos traços da personalidade, e verificamos claramente que quando nós temos traços demasiado perfeccionistas, em que saímos um pouco do padrão normal, em que nós quase que queremos um controle absoluto
das situações e daquilo que está sobre a nossa responsabilidade, isto faz com que nós toleremos muito pouco a falha que nós não controlamos. E quando eu não controlo a falha, quando eu não controlo a falha cuja expectativa eu tinha que fosse a minha responsabilidade, isto faz com que a pessoa se amedronte e coloque mais pressão e stress sobre ela. E se nós vamos morando num banho-maria corrosivo de stress, de cortisol na nossa corrente sanguínea, que vai quase que afogando o nosso funcionamento e as nossas emoções numa ansiedade descontrolada, começa a manifestar-se com sintomas de burnout, que é o corpo a dizer-nos que você tem que parar, você tem que conseguir gerir melhor isto, porque a combinação entre aquilo que você está a ser capaz de fazer e aquilo que o mundo está a pedir não está a combinar em condições. E aí a pessoa esgota, não é? Que é o tal exaustão. Isso. Se a gente entrar, inclusive, no Google Tradutor e colocar burnout, pelo menos aqui no Brasil, já não aparece nada relacionado ao verbo burn, de queimar. Aparece logo direto esgotamento, né? Tamanha é a afinidade do termo com o esgotamento. E foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Me permita chamar de você, de tirar o doutor. Eu gosto de, especialmente à luz do que a OMS trouxe, avaliar o burnout como se fosse uma escada de 4 degraus. Ou seja, não é possível você pisar no quarto e no primeiro, é possível escalar um a um. O 1 seria um nível de normalidade em que estamos. E pode ser um caminho de terra ou pode ser uma autoestrada, não é? Você é que Exato, escolhe. exato. Aí cada um, a depender da sua vulnerabilidade e resiliência, vai seguir o seu traçado. Exato. O primeiro degrau seria um caminho de normalidade. O segundo degrau seria o cansaço. O cansaço, conforme o próprio conceito também descrito na CID-11, é muito próprio depois de um dia cansativo, você chega ao final e a própria expressão que a CID-11, que a OMS coloca, uma tendência a adormecer, ou seja, você está cansado e quer um sono revigorante, né? Quando você começa a trabalhar ainda cansado, quando você não tem o devido repouso, quando você não volta ao grau de normalidade, continua... Só um parênteses, antes de falar do terceiro ponto, neste segundo, a propósito do cansaço, um pequeno sintoma, não é? Porque o sinal é o que é visível, o sintoma é aquilo que nós sentimos. O sintoma que as pessoas podem perceber é que o cansaço traduz-se muito com o número de vezes que nós suspiramos. Ou seja, se eu faço muitas vezes isto no dia, isto é sinal que o corpo está a falar comigo e a dizer-me: você está ficando cansado. E se fosse agora um aviso, seria: atenção, você está no segundo nível da autoestrada do stress, do burnout. Isso, justamente. O terceiro ponto é a fadiga, também descrita na CID-11, na OMS, e acho que todos nós em algum momento experimentamos a fadiga. É aquele momento em que você já está exausto, ela qualifica-se pela exaustão, mas a exaustão é tamanha que você não consegue adormecer. Você quer dormir e às vezes não consegue. Não sei se você já passou por isso, e aí eu trago um relato. Como estamos na informalidade, um relato de um caso muito triste que aconteceu aqui na minha cidade, e aqui no Brasil, esse mês nós comemoramos o Setembro Amarelo, que é um mês que remete à discussão do suicídio. Esse caso não foi bem um suicídio, mas foi tão triste quanto. O colega médico, anestesista, estava trabalhando já há alguns dias de plantão, um dia após o outro, sem dormir. Então ele ultrapassou a barreira do cansaço, chegou no momento da exaustão. Quando quis descansar, não dava conta. Então ele, que tinha a facilidade das medicações anestésicas, acabou ingerindo uma, usando uma de alguma forma, não sei se ingerindo ou injetando. Fato é, ou cheirando, fato é que ele conseguiu adormecer. Lá pelas tantas da madrugada, ele sentiu sede, foi tomar uma água,
foi no escuro para não atrapalhar o sono, e nessa ele acabou quebrando um copo na volta para o quarto, copo de vidro. E pisou no copo de vidro quebrado, teve um corte profundo, mas como anestesiado estava, não sentiu. E foi para a cama e acabou morrendo de hemorragia. Quadro muito triste e que nos faz pensar na história da fadiga. É aquele quadro que já ultrapassou o cansaço. E aqui eu preciso... Nesse ponto 3, e a propósito desse exemplo que é mau e que serve de alerta para as pessoas nesta fase, quando estão nesse nível de fadiga, a fadiga faz com que nós passemos a ter alguns comportamentos de busca de soluções rápidas para o sofrimento que essas fases causam. Ou seja, quando nós não conseguimos sequer descansar, quando estamos muito cansados, uma coisa que eu vejo em muitos dos meus pacientes e a minha área da depressão, a minha especialidade ao longo destes 22 anos, e lido com muitas situações destas, com muita tristeza, muito burnout, muitos pensamentos relacionados com a morte, mas muitas situações estão realmente em contextos de desgaste acentuado, de cansaço e fadiga, em que a pessoa, com o desespero dessas fases, começam de facto a ir buscar soluções mais rápidas para conseguir resolver o cansaço, que pode ser com os anestésicos, pode ser com álcool, pode ser com drogas, em que recorrem a estes comportamentos que são efetivamente comportamentos de escape, como fuga àquele sofrimento do desespero por não conseguirem dormir. E por isso é que é importante que as pessoas percebam que quando o corpo dá sinais na etapa 2, não é, da autoestrada, tem que sair no apiadeiro, não é? Não sei se diz apiadeiro aí na autoestrada, aqui. Acostamento, aqui se diz acostamento, né? Tem que sair no acostamento para poder repousar, descansar e voltar então depois ao trajeto. E portanto, isto aqui é um parênteses importante nesta etapa número 3, porque de facto é um fator protetor. Nós, quando chegamos ao nível 2, perceber que podemos escolher se vamos para o 3 ou se nos mantemos no 2 ou vamos para trás. Exato. E nesse caminho, e talvez aqui eu possa fazer com que muita gente estranhe, mas o que eu vou dizer é com base no que a OMS diz. Então, o grau 1 seria o grau do descanso da normalidade, o grau 2 do cansaço, o grau 3 da fadiga. Esses 3 graus, eles não são considerados doenças. A fadiga não é considerada uma doença, como o cansaço não é. Segundo o Jaspers, a gente difere a doença, o transtorno mental, daquilo que é uma reação vivencial, com base em 3 pilares de relação. Então, quando você tem, por exemplo, uma fadiga, você tem uma relação de causalidade. É possível explicar como que a pessoa chegou naquele momento. Você consegue identificar qual foi o estresse crônico que fez com que ela chegasse ali. Há uma relação também de temporalidade. Você olha, aconteceu esse fato e nesse tempo que é completamente razoável a partir do fato que ocorreu, ela está fadigada. E por último, há uma relação de proporcionalidade. É esperado que a pessoa se fadigue quando exposta a um estresse crônico demasiado. O que difere esse ponto do que é doença é a desproporção dos sintomas e do sofrimento. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que o burnout, não sendo considerado uma doença, ele é compatível como se fosse uma fadiga, especialmente uma fadiga mental. Então, ele gera exaustão, ele gera o distanciamento do trabalho, ele gera uma ineficácia profissional, mas ele não é considerado uma doença. Muitas pessoas podem falar assim, você está querendo dizer então que burnout não é grave? Não sou eu, é a própria OMS que colocou dessa forma. O burnout é um sinal importantíssimo de que passou da hora de dar um stop, de parar, de rever as coisas, de repor energia. A continuar naquele modelo, a própria pessoa está avizinhando-se dos transtornos mentais que podem ser relacionados ao trabalho, como, por exemplo, a depressão. Já é um estado mais grave.
Os sintomas, os prejuízos já são desproporcionais, já são demasiados. Muitas pessoas falam assim, você não pode falar assim porque eu fui diagnosticado com burnout e tomo um antidepressivo. Olha só que coisa interessante. Por uma questão de língua, se toma antidepressivo, provavelmente você tem depressão ou algum transtorno de ansiedade que também é assim tratado. E se é assim, é uma doença. Já não é burnout mais. Você foi no nível além, já está no nível 4. O burnout é o nível 3 para o OMS. E esse é o ponto importante, que é as pessoas perceberem que é a rigidez funcional com a intensidade acentuada e a frequência regular que faz com que aquilo que temporariamente pode ser aceitável se torne doença. Porque eu hoje posso estar cansado, mas se eu ouvir o meu corpo e perceber que rotinas ou que comportamentos eu tive nestes últimos dias que me traz este cansaço hoje, eu consigo corrigir isto hoje, dormindo mais, por exemplo, melhorando o meu comportamento, diminuindo a quantidade de trabalho, diminuindo a quantidade de objetivos para não me sentir tantas vezes frustrado, reduzir o contacto com as chefias para não sentir tanta pressão frequente com eles. E, portanto, se eu for usando algumas estratégias, eu vou conseguindo gerir estes sintomas que vão aparecendo sem entrar na doença. Porque quando a pessoa entra, de facto, nesse descarrilar que traz sintomas que aparentemente podem ser parecidos com os da depressão, mas que são burnout, e não é porque a pessoa toma esse antidepressivo que ela vai resolver o problema. Porque nós mudamos pelo que fazemos. Nós temos que mudar comportamentos, não é só tomar a medicação para reduzir os sintomas, porque se o comportamento é o mesmo e as rotinas são as mesmas, nós continuamos a desgastar o organismo e a nossa cabeça. O que você está dizendo é muito interessante, especialmente se a gente olhar as estratégias individuais de enfrentamento, não só do burnout, como dos transtornos mentais. Perfeito. E aí eu queria chamar uma atenção para um detalhe muito interessante que eu acho que vale a pena da gente comentar. Segundo a OMS, também, aliás, antes disso, quando você chama atenção para as estratégias individuais, é preciso lembrar que um mesmo ambiente que adoece alguns, não adoece todos. Enfatizando mais uma vez a individualidade e a vulnerabilidade de cada um. Eu estava vendo uma pesquisa recente que realmente para mim foi impactante, mostrando que esse papo de resiliência não é só um papo, não é uma moda. De fato, ele existe, a neurociência explica. Mostrando, por exemplo, que eles avaliaram várias crianças que sofreram abuso severos na primeira infância. E a depender do tipo genético que elas tinham, longitudinalmente elas mantinham um baixo risco para depressão. Outras crianças que passaram pelo mesmo abuso, dependendo do tipo genético, tinham um alto grau de depressão. Em outras palavras, a nossa resiliência está relacionada com N fatores, inclusive fatores genéticos, né? E como a gente não pode, né? E como a gente não pode apostar nossas fichas se nós somos lá muito resilientes ou muito vulneráveis, o importante é saber a hora de parar, não é? Esse ponto é mesmo importante, Marcos, que é esta capacidade que nós devemos desenvolver em nós de perceber que nós somos diferentes e não é porque eu vejo alguém a fazer mais do que eu ou que está com ambições muito elevadas que eu só porque aprecio essa pessoa que eu devo tentar imitar. Porque muitas vezes a cópia é pior que o original e para além disso, muitas vezes a solução do outro é o meu veneno. Ou seja, nós temos que ser capazes de perceber o que é que encaixa melhor connosco, ou seja, onde é que nós nos colocamos para aguentar o processo, para o resultado que dizemos que queremos. Esta combinação é uma combinação difícil de ser feita, mas que nós, se realmente dedicarmos tempo suficiente a conhecermos quem somos e também a percebermos os ambientes em que estamos, isto faz com que dê para perceber que o mundo precisa de quem gosta de estar no atendimento ao público, quem gosta de estar no armazém, quem gosta de estar em stress permanente e a lutar por multinacionais e andar no mundo de avião e andarem em viagens constantes.
e outros que quanto mais viagens, mais dizem que eu quero ir para a minha terra, estou cansado disso tudo, estou farto disso. Os que gostam de estar cheios de gente à volta, os que não gostam de estar de gente à volta. Ou seja, estamos todos certos quando nós sabemos onde estamos e com quem estamos, não é? E quem somos. O que é um desafio imenso, diga-se de passagem. Não Fantástico. Um dos protetores do burnout, segundo Cristina Maslach, aliás, um dos fatores predisponentes ao burnout é o conflito de valores entre o trabalhador e a instituição. Então, por exemplo, o que você está falando tem a ver com um propósito, tem a ver com encontrar o seu lugar no mundo, e os estoicos diriam que a gente precisa ver o que a natureza quer de nós, para que a gente se encaixe ali, não é verdade? E aí, às vezes a natureza não cochicha qual que é o nosso propósito. Nessa hora a gente remete a outros filósofos, como, por exemplo, Kant, que falou, não, todas as suas atitudes têm que ser virtuosas, de tal forma que todos olhem para você e falem, nossa, é elogiável, esse sujeito é muito cheio de virtude. Mas aí a gente pode apesar de termos sempre aquela desvantagem, porque os filósofos não deixam de ser todos muito depressivos, não é? Pois é, não são perfeitos mesmo. E quando eu observei Kant falando isso, eu falei, cara, mas uma pessoa que é virtuosa o tempo inteiro, primeiro que ela é muito chata, e daqui a pouco nem ela consegue manter esse grau e vai está ali no momento velho na vida. Daqui a pouco vem Nietzsche e fala, não, viva essa vida como ela tem que ser vivida. Se quiser descansar, descanse. Se quiser trabalhar, trabalhe. Ou seja, faz o que você quiser, não deixa nada para a próxima vida. E também é complicado. A gente vive num contexto social onde a gente precisa de um certo equilíbrio, como diria Aristóteles. E hoje, as opções que temos são tamanhas, são tantas, que esse grau de liberdade que a gente tem para escolher o que a gente quer dificulta na escolha do próprio propósito, como o Sartre falou, né? Nós estamos condenados à liberdade. É tanta possibilidade que a gente sofre, fica angustiado. Então, achar esse ponto é muito difícil. Aqui no Brasil tinha uma cantora chamada Elis Regina, e ela meio que dá uma sintetizada disso. Apesar de termos vivido tudo que vivemos, a gente acaba repetindo os erros e vivendo como os nossos pais. Talvez essa seja uma grande luz, né? Os valores que nos foram passados desde gerações, eles talvez nos indiquem a direção do nosso propósito. Fugir dos nossos valores é algo muito difícil. E nessa pesquisa, nessa busca de nós nos encontrarmos ou encontrarmos o nosso lugar no mundo, tendo em conta o meio onde estamos, o ambiente onde estamos, a profissão que exercemos, os contextos que mergulhamos, e levando isto um pouco para a componente dos empregadores e para as empresas, nós sabemos também, porque a investigação demonstra isso, que é o custo que o burnout tem nas empresas, porque também quem é empresário e quem são os administradores, se eles também tiverem em conta que não cuidar do seu ambiente laboral, não cuidar da cultura dentro da organização, vai aumentar a probabilidade de nós encontrarmos funcionários com burnout, que vai aumentar o turnover, que é aumentarmos a percentagem de pessoas que saem das empresas, não é? E isto vai acabar por diminuir a produtividade, baixar a eficácia de trabalho, diminui também o espírito de equipa, a comunicação, a cultura organizacional, porque é preciso ter pessoas durante algum tempo para se criar uma cultura dentro da empresa. E, portanto, isto tem grandes implicações para as empresas que não cuidam do burnout. Que recomendações é que, se calhar, também para alguns dos nossos seguidores que são empresários e que são líderes de departamento ou que têm alguns cargos de liderança, porque é que eles devem dar atenção ao burnout? Ou como é que se mede o burnout para podermos ajudar esses colaboradores? Bom, muito importante o que você diz, porque incide diretamente no que a OMS fala. A OMS fala que ou o burnout é causado pelo trabalho ou ele não existe, né? Então aí vem essa pergunta de $1 milhão. O que as empresas, então, devem fazer para não ter burnout lá dentro? Porque qualquer empregador bem intencionado, em sã consciência, não quer gerar burnout lá dentro.
E aqui eu vou falar algo que para muitos vai ser estarrecedor. Uma das maiores pesquisadoras sobre burnout, que é a Cristina Maslach, ela propõe que burnout não é um 880, tem ou não tem. Ela propõe que o burnout é um contínuo que sai do burnout para o engajamento. O engajamento seria o oposto do burnout. Então, assim como existe preto e branco, som e silêncio, luz e escuridão, existe burnout e engajamento. E ela diz que para uma empresa sair do polo burnout e ir para o polo engajamento, ela deve se apoiar em 6 áreas. E só cito elas para não tomarmos muito tempo. Evitar a sobrecarga de trabalho desses colaboradores, dar autonomia para esses trabalhadores, ou seja, entregou o trabalho para eles, eles que têm que fazer esse trabalho da melhor forma como acharem, dar recompensa suficiente a esses trabalhadores, não só do ponto de vista financeiro, como também social, gerar um sentimento de comunidade e boas comunicações, e aqui a gente entra, por exemplo, na questão do assédio moral, que em última instância é um tipo de comunicação violenta, agressiva. Então, esse sentimento de pertencimento, comunidade, deve fazer parte dessa instituição. Sentimento de justiça, ou seja, a população LGBTQIA+, a população dos PCDs e aqueles que não são pertencentes a esses grupos devem ser tratados exatamente da mesma forma, tanto naquilo que é positivo, como promoções, como naquilo, por exemplo, que não é positivo. As chamadas de atenção devem ser feitas de forma igualitária. E, por último, conflito de valores. O valor do trabalhador estando alinhado com a cultura da empresa, isso é um fator protetor. Se essas políticas dessas 6 áreas estão estruturadas, segundo Cristina Maslach, que é uma das maiores estudiosas sobre burnout do mundo, essa empresa não pode ter burnout. Todo mundo ali tem que estar engajado. Não tem como. Tá? E se tiver alguém com sintomas de burnout, provavelmente não é do trabalho. É de fora. E se é de fora, de novo, não é burnout, segundo a OMS. E isso é que é interessante, é que estes 6 pontos, e são mesmo muito, muito importantes, isto que você falou, porque eu lidero uma unidade de consultoria de comportamento na Crow, que é uma entidade que fazemos avaliação e intervenção nos riscos psicossociais. E isto que você falou é aquilo que é preciso ser feito no tecido empresarial, que é, primeiro, fazermos uma boa avaliação e diagnóstico para que a empresa fique a saber qual é o nível de burnout e qual o nível dos outros riscos psicossociais que estão presentes na empresa, porque nós só conseguimos acertar num algo que vemos. E quando nós conseguimos perceber onde é que estão os problemas da empresa, onde é que estão as vulnerabilidades e onde é que estão as forças, é onde nós vamos poder, depois com as equipas clínicas e as equipas de psicologia, acima de tudo com ciência e não só com jeito para a coisa, não é? Por forma a servirmos as empresas para que possam melhorar estes níveis de percentagem que fazem realmente dano e que causam dano não só nas empresas, mas acima de tudo nos trabalhadores. Porque recuperar trabalhadores é muito mais difícil do que manter e prevenir a saúde. Por isso, estes 6 pontos são mesmo muito, muito, muito importantes. Temos aqui alguns comentários que até a propósito disto que nós estamos a falar. Temos aqui a Dani: minha admiração por você, professor Mendanha, aumenta cada dia mais e mais. Aqui a Carla a partilhar connosco: porém, mesmo se do tipo genético, houve algum gatilho estressor para levar ao burnout, principalmente na área financeira. Claro, não é? Porque há sempre gatilhos que despoletam, muitas vezes, a predisposição genética que nós temos. E aí eu queria, já que eu encampei essa bandeira, eu preciso dizer certo. Isso. Eu estou aqui não como porta-voz da OMS, mas interpretando o que a OMS coloca. Então, por exemplo, o problema... autor de um livro sobre a matéria, como especialista, ao fim e ao cabo, porque é um autor de um livro sobre esta matéria. Então, estou muitas horas para conseguir fazer isto. Muitas mesmo. Quase tive um burnout para fazer isso. Concordo, que esse eu senti, estou aqui, certo?
Mas segundo a OMS, problemas de ordem socioeconômicas que não estão relacionadas ao contexto do trabalho podem gerar fadiga. E é claro, qualquer estresse crônico pode gerar fadiga. E qualquer estresse crônico ultrapassado o momento de fadiga pode gerar uma doença. Mas problemas de ordem financeira não são problemas que geram burnout. Problemas do burnout, segundo a OMS, não sou eu que estou dizendo, precisam estar vinculados ao ambiente de trabalho. Então, de outras ordens não são. Ah, mas isso foi um gatilho. Olha, segundo a OMS, não existe isso. Aliás, o que a OMS propõe dificultou o diagnóstico de burnout, eu devo dizer. Porque para você ter burnout, você tem que ter uma fadiga exclusivamente relacionada ao estresse crônico do trabalho. Ou seja, em tese, o resto da sua vida está perfeito. Por isso é difícil fazer o diagnóstico. É muito complicado. Ela dificultou. E aí a gente coloca uma questão para todos pensarem. Qual que é a nossa defesa? É da existência do burnout ou é da saúde mental? Porque muitos defendem o burnout a qualquer preço. Schauffele, um dos grandes estudiosos do burnout, inclusive estudando a diferença de burnout e depressão, ele percebeu que a depressão é muito mais estigmatizadora do que o burnout. Tem muitas pessoas que usam o burnout como um distintivo de honra, quase que uma medalha. Eu tive burnout. Em outras palavras, ela está dizendo, olha, eu não tinha vulnerabilidade, o problema foi o que fizeram comigo. Mas às vezes a pessoa já está num grau de maior gravidade, advindo do trabalho, como por exemplo a depressão, mas assumir que tem depressão, em algum momento, ela vai ter que dizer, eu tenho uma vulnerabilidade que atingiram. É o tal estigma. Um pouco de mim e um pouco do trabalho. Isso gera muito mais estigma, sem dúvida. Claro. E isso, eu recentemente fiz uma atualização, uma formação de burnout aqui na Universidade do Porto, e uma das coisas que percebi, ou a propósito disto que estamos a dizer, é que se calhar nós temos aqui o burnout ligado ao mundo empresarial ou às empresas, ao trabalho, porque tem esta envolvente da pressão que vem de fora. Enquanto quando nós estamos a falar da depressão, tem a ver também com algo que vem de dentro para fora, enquanto que o burnout é algo de mais de fora para dentro e que me permita também retirar de mim algum sentimento de culpa ou de responsabilidade sobre isso, não é? E, portanto, é muito mais, por isso é que é mais fácil dizer eu tenho um burnout do que dizer eu tenho uma depressão por causa do trabalho, não é? Isso. Porque aí é muito mais difícil assumir isso, não é? Isso, exatamente. O burnout tem esse poder de inverter o vetor da culpa. Então, quando eu digo eu tenho burnout, eu não estou dizendo eu sou vulnerável. Eu estou dizendo que alguém me maltratou e eu cheguei nesse ponto. Quando eu digo depressão, eu estou dizendo, olha, entre os muitos fatores que me acometeram, a minha vulnerabilidade estava entre eles e eu acabei deprimido. Temos aqui uma pergunta, agora nesta fase final, para algumas perguntas dos nossos seguidores. Aqui o CMS Cardoso, o burnout é mais constante ou habitual nas profissões em que não se consegue desligar do trabalho, por exemplo, a minha área de informática, ou acontece tanto como qualquer outra área de trabalho? Pergunta excelente, hein? Olha só, gente, é difícil desconstruir o que as pessoas têm de ideias sobre burnout. Mas, segundo vários estudos, eu coloco isso no livro de forma muito referenciada, o burnout tem muito mais a ver com a vulnerabilidade individual do que com o estresse crônico em si. Não é bem o estresse que gera burnout, é o que eu faço com o estresse. Vou dar um exemplo. Imagine você de uma grande cidade, você fala assim, não, eu vou embora vender coco na praia. Eu vou ficar na beira do mar, vendendo coco, em contato com a natureza. Se você for uma pessoa que tem um alto grau de neuroticismo, um alto grau de perfeccionismo e quer que sua venda de coco seja a melhor possível e que você tenha um mínimo de responsabilidade para pagar suas contas de energia e de água da sua casa, você vai se autoimpor uma meta. E ao autoimpor uma meta, dependendo do nível de cobrança que você se faz, o burnout pode te acometer no mais belo cartão postal que existe. Então, não depende muito mais da maneira como você trata o estresse que lhe acomete do que propriamente com a fonte estressora. Agora, existem funções, como, por exemplo, o pessoal da informática, que, sem dúvida nenhuma, estão mais sujeitos ao estresse crônico e advindo do trabalho. É muita concentração o tempo todo.
Então, isso Claro. pode aproximá-lo da fadiga, ou seja, daquilo que a OMS supõe como muito E próximo. também com a falta e a própria falta de hábitos, porque infelizmente a pandemia, ao transformar muito o trabalho em teletrabalho, fez com que muitas pessoas percebessem que não têm capacidade de autodisciplinar os seus horários, a gestão do seu tempo. Não é? Nós somos muito melhores a gerir o nosso tempo quando ele é imposto por outras pessoas do que gerirmos o nosso tempo gerido por nós. Ou seja, quando é imposto por nós. Ou seja, eu combino esta live com você às 9 e aparecemos. Mas eu combino uma ida ao ginásio ou à academia às 10 e não vou porque sou eu que estou lá à espera. Bem isso. Uma falha grande de autogestão do nosso comportamento. Né? E isto também acaba por explicar muito desta dificuldade de gerir o tempo, que não acomete só os informáticos, mas todas estas pessoas que passaram a trabalhar em teletrabalho. Sem dúvida nenhuma. Você colocou uma coisa muito bacana que é tratada por um filósofo chamado Byung-Chul Han no livro Sociedade do Desempenho. Nós não estamos mais na sociedade da disciplina, onde as coisas eram impostas por outros, os horários, as metas. Agora somos nós quem impomos os limites de horário e de metas também. E como você bem disse, nós não fomos treinados a isso, né? Então estamos aí como aquele rato que está correndo atrás e não sabe o que. Faz sentido, porque nós crescemos, a primeira arena que nós crescemos é a família, que nos vai dando moldes para nós encaixarmos e funcionarmos com horários para comer, para dormirmos, para ficarmos na creche ou no infantário, no jardim da infância. Depois as escolas têm os horários com datas marcadas, têm os testes, e vamos fazendo isto até aos 18 anos e nunca ninguém nos ensinou, olha, vais ficar com o horário livre e você vai ter que fazer isto durante esse horário, mas você gere como bem entender. Isto é que era um treino bom durante 5 ou 6 anos, não é? Exatamente, com certeza. E é quando você coloca nisso, trazendo de novo para a questão do burnout, muito se fala do burnout no ambiente empresarial, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos visto um crescimento há anos, isso independe de quem é o governo. Há anos a gente já vem vendo uma crescente de trabalhadores autônomos que gerem suas próprias carreiras, né? Ou seja, todas as metas que eles têm são autoimpostas, todos os horários de trabalho são autoimpostos, normalmente ilimitados. E esse público está muito suscetível ao burnout, mas tem muita gente que parece que não se importa. Parece que o burnout é legal de ser tratado quando tem alguém para se responsabilizar. Quando é dele mesmo... É isso mesmo, ou seja, é o orgulho de dizer que ficou doente por causa, não é, de alguém ou de alguma coisa, porque é quase que uma desresponsabilização também. E nós sabemos que tudo que nós dissemos até agora mostra a combinação entre aquilo que nós somos com o lugar ou com as circunstâncias onde nós estamos. E por isso é esta combinação que faz com que uns entrem em burnout e outros não nas mesmas situações. E por isso há sempre aqui uma componente de interação e das características individuais combinadas com as características contextuais que faz com que seja mais vulnerável para uns e mais resiliente para outros, não é? Perfeito. Exatamente. Este é que é o desafio, não é? Exatamente. Diz aqui a Dália, os psicólogos e as pessoas especialistas deviam dar formação nas empresas. Acredito que nós damos isto, não é? Nós tentamos fazer isto nas empresas, não é, professor? Acredito que a sua equipa tem tentado levar isto às empresas. Acha que é difícil as empresas responderem a esta área quando fazem abordagens para se preocuparem com estes aspectos do burnout? Ou tem vindo a ficar mais fácil? Quanto mais começa a pesar, inclusive monetariamente, mais eles ficam sensíveis, né? Em sã consciência, com o mínimo de saúde mental possível, nenhum empregador está disposto a adoecer o seu trabalhador. Eu parto do princípio de que não é essa a intenção deliberada. No entanto, há no mundo quase que um sentimento de que metas cada vez maiores é coisa normal, isso toda empresa tem, isso faz parte.
Mas em algum momento, algumas empresas começam a se dar conta de que ultrapassaram o limite daquilo que é razoável ao exigir demais. E quando é que elas começam a perceber isso? Quando alguns trabalhadores começam, por exemplo, a adoecer. Eu já não estou nem falando de burnout, estou falando de adoecimentos mesmo. Eles procuram, aqui no Brasil existe uma justiça do trabalho que é muito atuante, procuram a justiça do trabalho e, em virtude de grandes indenizações, as empresas começam também, não só por isso, mas também a se sensibilizar um pouco mais com o tema. Eu diria que, ao longo desses 20 anos aí de caminhada na medicina do trabalho, hoje é muito mais fácil você sensibilizar o empregador a respeito desses temas, porque saúde mental passou a ser um assunto muito corriqueiro. Todo mundo conhece alguém que está sofrendo mentalmente hoje, está muito próximo de nós isso, né? E ninguém quer ter uma empresa manchada como uma empresa adoecedora. Ninguém em sã consciência, com o mínimo de integridade. Então, eu acho que hoje está mais fácil. Está longe do ideal, mas está mais fácil. E para terminarmos, só um último comentário aqui da Carla Tolomei, que diz: a cobrança pela alta performance agrava os sintomas da doença mental. Isto faz lembrar algo que hoje nós vemos um pouco pelo mundo fora, que é a ideia de que trabalhar muito é bom, ou ter alta performance é que é bom, isso é que temos que lutar todos por uma alta performance, mas uma alta performance não significa nós estarmos em excesso permanente de atividade, nem significa trabalhar muito, significa trabalhar bem, que são coisas muito diferentes, não é? Com certeza, com certeza. Estou contigo, acho que a palavra de ordem é equilíbrio. Uma vez eu conversando com um amigo, ele me deu uma analogia fantástica, que a vida é como se a gente tivesse várias bolas de vidro na mão e a gente fosse um acrobata dessas bolas. Uma dessas bolas é a nossa vida pessoal, a outra é a vida familiar, a nossa vida intelectual, os estudos, o outro é o trabalho, e assim você poderia colocar vários de acordo com as suas prioridades. Mas o fato é que ninguém vive com uma prioridade apenas. Há quem diga que todo excesso esconde uma falta. E quando você tem uma vida equilibrada, normalmente isso também é fonte de saúde. É isso mesmo. Por último, a guia partilha aqui, olá guia, a promoção da saúde mental deverá integrar a estratégia de qualquer organização. Acho que é uma boa forma de terminarmos e recomendarmos às empresas a importância de integrarem estratégias de promoção e prevenção da doença e promoção da saúde mental para que consigamos prevenir o burnout, para termos trabalhadores mais saudáveis, pessoas mais funcionais e um mundo, de facto, melhor do que aquele que nós temos, porque é isso que nos faz realmente evoluir. Quem gostou do tema e não tem o livro do professor Mendanha, eu recomendo comprar, porque acredito que tem aqui quase que o estado da arte mais atual, porque é um livro fresquíssimo, não é? Acho que estou muito curioso para ler. E, portanto, se não nos seguem, esta live vai ficar disponível aqui no Instagram. Portanto, se não nos seguem, eu convido-vos a seguir aqui os nossos canais no Instagram. Ela vai ficar depois em diferido. Partilhem com os colegas ou amigos que tenham algum destes sintomas que nós falamos e com os empresários que precisam de ouvir esta realidade para poderem agir melhor sobre as suas empresas. A live vai também ficar disponível no meu canal do YouTube, que é igual ao nome, é o mesmo nome aqui do Instagram, para quem não tem Instagram. Portanto, basta procurarem lá no YouTube. Convido-vos a subscrever também o canal. Quanto à nossa conversa, Marcos, foi um prazer muito grande ter conversado com você. Eu hoje nem falei muito aqui com o meu sotaque de São Paulo, né? Que é um sotaque que eu gosto bastante de falar quando eu vou em São Paulo quase todos os anos aí para Santos, Guarujá, São Paulo cidade. É tal coisa, é um prazer enorme estar a falar com você. Poder estar também com frequência num Brasil tão bom e tão grande como no Brasil, como é um país como o seu, e até à próxima e talvez nos vejamos aí um dia em São Paulo. Obrigado, doutor Ivan, pelo convite.
por ter comunicado aí com você e com a sua comunidade. Eu queria deixar um recado final, que faz parte dessa bandeira que eu tenho encampado. Segundo a OMS, burnout não é uma doença, é um estado compatível com uma fadiga, mas nem de longe que isso significa que a gente deve olhar o sofrimento alheio de forma a menosprezá-lo. Jamais, não é disso que se trata. O estresse crônico leva ao primeiro degrau, ao cansaço, ao segundo degrau, à fadiga, e esse momento é um momento de alerta. Não estou exatamente nos mesmos degraus que eu coloquei da outra vez. O segundo degrau seria o cansaço, o terceiro a fadiga, e esse é o momento de alerta onde a gente tem que parar, porque o próximo degrau é o degrau do adoecimento mental. Já não é burnout mais, é algo muito mais grave, desproporcional, de prejuízo e sofrimento muito intenso. E ninguém quer chegar nesse ponto. Então, todo o trabalho, quer seja de ordem organizacional, quer seja de cuidados individuais com você mesmo, eles têm que ser feitos e feitos de uma forma muito honrosa, porque nós estamos falando da saúde mental, algo que é muito mais importante do que o tema burnout. Muito obrigado, meu amigo. Excelente recomendação e um abraço. Até para a semana. Até logo. Tchau, tchau.